hoje nós vamos estudar o profeta Malaquias, e é interessante porque Malaquias, como vocês sabem, é o último livro do Antigo Testamento, é o último profeta do Antigo Testamento e o último dos profetas menores. Mais ou menos, o tempo de Malaquias foi 438 ou 400 anos antes da vinda do Senhor, né? E esse período é um período muito complexo para aquele povo, até porque aquele povo sai de um lugar, porque ele era preso, exilado, estava afastado da sua terra, e volta à terra a qual o Senhor preparou para eles. Volta cheio de esperança, confiando nas promessas, mas ao seu modo, do seu jeito. Esse é o problema. Deus tinha prometido e estava levando aquele povo de novo, tirava do cativeiro e levava de novo para aquela terra. Mas a convicção daquele povo eram as próprias convicções. Não conseguia compreender o processo. Na nossa vida, na nossa caminhada do dia a dia, há processos para que possamos aprender a como lidar com as promessas de Deus. Senão, agimos de qualquer maneira, de qualquer modo, ao nosso bel prazer e à nossa própria interpretação. Assim estava procedendo o povo de Israel. Chegou cheio de ânimo, né? Aquele primeiro amor, né? Que a gente chega na igreja, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou plantar bananeira, vou fazer sinalização, vou botar roupa laranja, aquela roupa verde, todo mundo chama atenção, vou falar, Jesus me ama, Jesus me ama, Jesus me ama. Mas ao longo do tempo, começamos a observar que o dia a dia nos consome. E as dificuldades vêm. E aí? Quando a aprovação vem? Quando a hora que devemos decidir de que lado estamos, qual o nosso comportamento? A mesma coisa para o povo de Israel. Deus nos dá um exemplo claro de como Israel se comportava. Mas mesmo assim, diante de toda circunstância, Deus amava a quem Ele escolheu. Deus nos ama. Independente do que façamos. Deus tem nos trazido sempre, nos chamado, como Pai, para junto dele. E hoje, engraçado, hoje eu chegar aqui, achei muito legal encontrar o irmão na rua, e foi bom ir conversando contigo, foi bom, foi agradável, foi prazeroso. Eu estava preocupado por estar atrasado, né? E as coisas, quando a gente tem momentos complicados na vida, tudo acontece. Então, as poucas coisas, as pequenas coisas nos atrapalham. O cartão perdeu o magnetismo, eu fiquei preso no metro, eu vou chegar atrasado. E eu estava preocupado. Aí, irmão, quando o irmão veio, falou comigo, que legal, o irmão veio conversando, aquilo me distraiu, foi bom, sabe, irmão, aquela tensão passou, foi muito gostoso. E mais ainda, cheguei aqui, fui abraçado. É Leonor o nome dela? Leonor, que abraço gostoso. Eu fui abraçado. Eu não abracei, eu fui abraçado por Leonor. Que bom, que abraço gostoso, ficou no meu colo. Olha, meu irmão, como foi bom a sua filha ter me abraçado. Que maravilha. Então é isso, Deus ele cuida de nós nos pequenos detalhes. Ele cuida de Israel aqui nesse livro nos pequenos detalhes. Como o pai compadece do filho com seu amor incrível e imensurável, ele abraça e orienta de novo a caminhada. É assim que Deus age com Israel e age com as nossas vidas. E tem sido assim. Sabe por quê? Porque Ele é fiel e Ele não muda. Abra suas Bíblias aí, vamos ler. A palavra de Deus se encontra em Malaquias. Capítulo 1, de 1 a 5. Palavra de Deus a este povo, palavra de Deus aos vossos corações. Ora, Deus, ele sentencia Israel pela própria conduta de Israel.
Para qualquer sentença, há uma ação que possa promover essa sentença. Esse primeiro verso, Deus demonstra, entendeu? Que o povo que estava distante, não ele. O povo, depois que a perceber que o dia a dia o estava consumindo, que aquela glória de Israel passada não estava sendo presenciada naquele momento, por erro e condicionamento deles. Mas eles culpavam quem? É interessante, né? Culpava Deus. Igual aquele, não sei se vocês usam esse mesmo termo, rebelde sem causa. Rebelde sem causa. Aquele adolescente, já viu? Que tudo que ele faz, o pai vai dar orientação, ele se revolta, ele fica contra, ele acha que tudo é perseguição. Assim se comportava Israel. E assim, às vezes, nós nos comportamos. As falhas são nossas. As escolhas são nossas. E queremos culpar a Deus. Queremos confrontar a Deus. Mas Ele, como Pai, Ele ama os seus escolhidos. Ele ama os seus filhos. Desde o ventre de sua mãe. E Ele vai esclarecer isso a Israel. E é interessante que parece que essa palavra é para os dias de hoje. Parece. Não sei, talvez eu esteja enganado. A gente vê muitas pessoas vindo ou tendo um relacionamento com Deus apenas religioso. Ou como eu tive conversando com o ex-pastor, que trabalha lá no serviço. Ele agora é um conhecedor de tudo. Engraçado, né? O cara faz teologia, torna-se doutor em teologia, depois ele fica frio, e se acha dono de si mesmo e quase com Deus. Mas deixa para lá. E ele falou uma coisa muito interessante, que ele falou que, mas hoje as comunidades vivem muito religiosamente. Por isso é bom você sair desse nicho para compreender quem é Deus. Em parte, eu até o entendo. Em parte, eu entendo. Há coisas que têm acontecido que nos assustam. Mas é culpa de quem? É de Deus? A culpa é de Cristo? Como tem sido o nosso comportamento diante dele? Como é que Israel estava se comportando diante do Senhor? Por que havia necessidade de um processo? Deus é infinito em sabedoria. E se Ele quer, ou Ele naquele momento Ele queria, mas se Ele quer também lhe dar algo, você precisa estar preparado. E Israel se perdeu nas suas próprias convicções, nas suas próprias atitudes, de como ser grato a um Deus que lhe tirou da escravidão e da prisão. Como ser grato a um Deus que te resgatou das profundas mazelas que a vida às vezes te dá. E você às vezes nem procura. Israel não foi cativo porque estava andando certo. Foi? Acho que não. Mas mesmo assim, Deus estava oferecendo sempre o resgate. Em todo tempo. Em todo momento. E Malaquias, que a tradução é mensageiro, muitos dizem até que talvez não tenha sido Malaquias em si que escreveu o livro, porque mensageiro de Jeová. Porém, eu acredito que tenha sido o próprio Malaquias. Até porque você não encontra a história de Malaquias, digamos assim, um relato profundo sobre ele. Não sabe de onde veio, para onde vai, mas isso não interessa. Isso aí é coisa teológica. O que interessa é a mensagem que Deus está mandando ao seu povo. E a mensagem que Deus manda aqui é que o povo se retratasse de Deus. Voltasse, entendesse por que Ele o escolheu. Por que Deus tem nos escolhido? A verdade é essa. Por que Deus tem nos chamado para uma missão importante?
Ora, todos sabem aqui que Deus havia feito uma promessa a quem? A Abraão. E cumpriu essa promessa. Separou um povo, uma família, para que essa família pudesse fazer o quê? Revelar ao mundo o seu amor, o seu cuidado, e o que ele era capaz de fazer. Em várias transformações que essa família teve, houve várias falhas e afastamentos do Senhor. Principalmente quando essas famílias se tornaram nação e, como nação, se afastaram dos desígnios que o Senhor havia dado, dos estatutos da palavra, da qual estamos estudando em Levítico. Deus é sábio, irmão. Deus é sábio. Deus nos coloca numa estrada, calçada, talvez apertada, que dá para passar apenas um carro de um lado e um carro de outro. Não há ultrapassagem. É aquele caminho a 60 km por hora. Mas ela é toda sinalizada. Ela é toda sinalizada, ela tem todos os acostamentos necessários, mas ela tem que andar 60 km. E às vezes, por queremos apressar demais a nossa caminhada, ou agirmos ao nosso modo, ao bel prazer, ou tomamos atalho, ou escolhemos uma estrada mais larga, mas que lá na frente vai estar sem calçamento, sem aviso prévio. E eu acho que você vai ter um problema. Aparentemente ela é linda, mas lá à frente ela pode estar bem esburacada. Essa é a vida, irmão. É o dia a dia. É um degrau por vez. Vocês lembram aqui, quando estudamos, as escadas de Jacó? Vocês lembram? Ali é um degrau por vez. É um degrau por vez. É cada degrau até chegar ao objetivo. Por quê? E cada degrau nos ensina a como a viver, nos dá mais experiência, mais motivações. Eu tenho vivido isso. Esses dias, né, eu troquei de serviço e foi por interpretação minha, eu sei. Mas pode, né? A gente está aqui lendo a palavra o dia todo e às vezes tomamos atitudes que vai nos trazer problemas. E me trouxe problema. Me trouxe problema. Hoje eu trabalho mais, eu pensei que ia trabalhar menos, hoje eu trabalho mais. Pensei que ia ganhar mais, estou ganhando menos. Entendeu? Estou indo, às vezes, até madrugada dentro. O aporte, o suporte que eu dava à minha esposa, né, no caso de saúde, eu estou dando rápido, com menos qualidade. Mas tem sido um momento de aprendizado. Eu estou tirando isso como aprendizado. Sabe por quê, meu? Eu nunca dependi tanto de ficar conversando com Deus. Eu dirijo o tempo todo. 8 horas, às vezes, ali, deixa o carro, pegou, deixa o carro, pegou. Naquele momento, eu estou conversando com o Espírito Santo. Eu estou sentindo que aquilo ali é um processo. É um processo. Tudo que eu estou passando é um processo. Eu posso até criar um pouco, em algum momento, desânimo, como aconteceu com Israel. Mas é um processo que Deus está me levando. E é nesse processo que eu estou tomando como aprendizado. É esse processo que está me reestruturando a cada dia. Porque eu sei, meu irmão, que as bênçãos desse mundo, ou quer dizer, as providências, as nossas necessidades humanas, vão ficar aqui. Porque Deus tem me preparado algo melhor que a eternidade com Ele. É isso que Ele mostra em Israel. Israel estava vendo, entendendo? Que estava cercado por inimigos. Ele volta à terra, cercado por inimigos. Ele volta à terra, onde a agricultura, o financeiro estava caído, estava passando por dificuldade. E estava muito preocupado com as suas necessidades terrenas. Então eles estavam adorando Deus de qualquer jeito, de qualquer forma, religiosamente. Aí eu vou lá, eu dou o dízimo, eu faço.
Já estou fazendo a minha parte contigo. O que tu queres mais de mim? Parece que estamos vivendo os dias de hoje. As pessoas não querem ter uma responsabilidade, uma intimidade, uma vontade amorosa de estar com esse Deus amoroso. E se deixa levar pelos problemas do dia a dia, pelas suas próprias necessidades. Meus amados, saiba que Deus cuida de tudo. Até de um lápis que você perde. Senhor, eu perdi meu lápis. Ele faz se você achar. Até de uma seta no carro que você liga, ao contrário, e o cara buzina na sua traseira. Ele desperta você e você acerta. Como esses dias, eu tentando passar numa rotunda, eu levei uma fechada e eu tentei entrar, porque eu sabia que vinha um caminhão atrás. E o rapaz não deixava. Aí ele me xingou, me ofendeu, aí eu cheguei para lá, a gente fomos para o mesmo posto de abastecimento. Ai, Jesus, eu vou ter que estar de cara com esse cara de novo. Deixei abastecer, e quando eu fui pagar, ele estava lá tomando o lanchinho dele. Eu falei, não, vi aquela voz, vai lá, fala com ele. Fala com ele, pede desculpa daquilo que você não fez. O cara estava irritado comigo, eu fui lá. Ô, amigo, desculpa aí, eu não entendi o que você estava falando para mim. Eu falei, não, isso era doutor. Ah, Jesus, amém, glória a Deus. Não me deu um soco, não me xingou de novo. Amém. Então, irmãos, é isso, irmão. É o dia a dia, a gente tem que saber levar, meu irmão. É os degraus da escada. Vontade na hora era de falar da mesma forma que ele falou comigo, então dá-lhe uma fechadinha, porque nós somos humanos. Mas eu segurei e fui. Aí, graças a Deus, ele foi embora. Quando eu vi, está lá o cara lá no mesmo lugar que eu. Eu falei, Jesus, de novo. E ele perguntou, como é que você me conheceu? Como é que você foi? Você tem uma boa memória, falou para mim. Eu tenho. Vontade era não ter, mas eu tenho. Aí ele falou assim, você ainda lembrou de tudo que eu estava falando naquele momento? O carro estava fechado, ele estava falando comigo com o carro fechado. E eu fiz a leitura labial dele. Falei, obrigado. Eu sou feliz, obrigado. Aí eu fui atrás dele e falei com ele, irmão, como foi bom? Espírito Santo. Ele veio falando comigo. E os problemas da vida tornam-se mais fáceis. Os confrontos, o dia a dia, tornam-se mais fáceis caminhar assim. Não é fácil? Não é, o pastor sabe, né, minha irmã? Essa semana minha esposa teve convulsão de novo. Está lá em cima da cama de novo com dores, de novo. Tudo glória a Deus. Sabe por quê, irmão? Porque tem sido um aprendizado para mim. Tem servido, mas como pode servir de motivação? Tem servido de motivação para estar aos pés do Senhor, orando. Mesmo sem entender, como diz a música, pecador, por mais miserável dos homens que sou, Ele me envolve com o seu amor, como o abraço da Leonor ali, aquele abraço gostoso. E por isso, eu sou mais feliz. Mesmo, como diz a música, que a vida quer me tirar dele, me afastar e me destruir. É nessa hora que eu dobro o joelho e clamo a Ele. E Ele me dá a vitória. A vitória é o dia a dia. É um leão por dia, como Davi. A gente mata o leão. Não estou pedindo ninguém para matar ninguém, nem é nada que aconteça contigo. Eu digo dia a dia. É um dia de vitória a cada dia, até chegarmos no reino. Viver aqui não é fácil. Israel estava envolto com esse dilema. Havia muitas frustrações. E quantas vezes temos frustrações? Quantas vezes? Objetivamos uma coisa, mas com desejos dos nossos corações, não conforme a vontade de Deus. E, com certeza, vai vir frustração.
quando objetivamos e cumprimos a vontade do Senhor, com certeza, nós vamos nos alegrar no final. Então era isso, Israel estava perdido, estava assim, desanimado, servindo a Deus de qualquer jeito. Eu vou à igreja? Vou à igreja, no caso do templo, né? Ainda não era sinagoga. Eu vou no templo e ali, o templo não é mais o mesmo, não tem aquela beleza que tinha antes. Fica ali, vou fazer minha parte, vou dar o meu dízimo, a minha oferta de qualquer jeito, como se é o resto que eu tenho. Tá bom, vamos isso aí. Isso é só para cumprir, como diz no futebol, para cumprir tabela. Tem muita gente agindo assim. Serve ao Senhor para cumprir tabela. Agora, aonde vai, eu não sei. Com certeza campeão não vai ser. Quem vai para jogar, para cumprir tabela, irmão, campeão não é. Ele cumpre tabela. E se você quer ser campeão, siga os estatutos que o Senhor tem te orientado. Seja grato. Apenas isso. Seja grato. Tenha um coração grato, independente das circunstâncias. Seja grato. Porque nenhum Deus morreria por vós. Porque nenhum Deus te amaria tanto como Ele te amou. Ele te ama e te amará. Você é o escolhido. Você é separado por Ele. Como Ele vai explicar no verso 2. Veja aí na sua Bíblia o que o Senhor está falando. Eu vos tenho amado. Isso é para você. Eu vos tenho amado. Tenho visto o seu sofrimento. Em que nos tem amado. Olha que ousadia do povo, né? Meu Deus. Desculpa. Ô Senhor, tem misericórdia, Pai. Porque nós nos comportamos assim às vezes. Em que nos tem amado? Olha só que cinismo, meu irmão. Como é que podemos ser tão cínicos às vezes? Olha o que eu estou passando, está vendo o que eu estou passando? Como é que tem amado? Tudo que eu te peço não acontece. Tudo que eu penso não dá certo. O meu sonho tem sido realizado. Mas como tem sido esse pedido? Como tem sido o seu sonho? Como você tem se colocado aos pés do Senhor? Em gratidão? Sabendo do que Ele fez por ti e fará por ti? Ou você quer acreditar no Deus segundo as suas convicções? Ou as suas interpretações? Deus te ama tanto. Deus amava tanto Israel. Que Ele vai começar a declinar. Por que amar Israel? E porque ama. E porque te ama. No verso 3, vamos lá. Porém, aborrecia Esaú e fiz dos seus montes uma assolação e dei herança aos chacais do deserto. Mas antes ele fala, todavia amei a quem? A Jacó. Todavia amei a Jacó. Mas por que ele vai falar isso aqui? Logo depois ele vai falar, que aborreci e fiz dos seus montes a assolação e dei a herança aos chacais do deserto. Meu irmão, Jacó era um homem tímido, frágil, sensível, mas é um homem que amava o Senhor. E já tinha sido escolhido desde o ventre. Esaú era o primogênito, forte, impulsivo, arrogante, soberbo. Diante de todos e de tudo que aconteceu, você já sabe a história, ele preferiu uma tigela de comida ao invés da. Mas Deus já sabia de tudo. Muita gente não entende. Mas por que Deus escolhe? Por que Deus tem ele? Porque Deus conhece. Deus é unigênito, onipotente, onisciente. Ele sabe. Do dia que você foi criado, no ventre da sua mãe, até o último dia da sua vida.
Então muita gente olha assim, mas Deus faz essas coisas. Meus amados, Deus sabe o último segundo do seu suspiro. Então ele já conhecia, desde o ventre, aquelas duas figuras. Sabia o que eles fariam. Edom, que Esaú, teve suas escolhas. Afrontar Deus, perseguir os escolhidos dele, e se tornou uma grande nação, forte, poderosa, com um grande exército. Mas daí? Jacó já era um povo pequeno, simples, maioria de pastores, não tinha as fortunas que essa terra oferece, mas tinha a fortuna que o Pai que criou essa terra lhe dá. Não tinha objetivos de poder, mas tinha aquele que era o poder sobre todos. É isso que Deus nos mostra. É isso que ele chama a atenção de Israel. É isso que ele já está preparando Israel para algo que vai vir, que vai ser muito melhor que tudo aquilo que ele já podia ver. Deus tem nos chamado para isso, para viver o seu reino, agora, nesse exato instante. Não desperdice essa oportunidade. No verso 4, Deus fala que, se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Toda vez que levantarem contra ti, que o mal se levantarem contra ti, o Senhor vai derrubar. Porque Ele te ama. Não há nada que impeça isso. Pode vir qualquer povo, com a força e o poder que tiver, não é maior que o nosso Deus. Porque Ele vos ama. Ele cuida como Pai. Ele te protege. Ele caminha contigo. Ele é capaz de morrer por você. Você pode ver na história das religiões que você não encontra um Deus tão amoroso como esse. Um Deus tão bom que é capaz de sair do seu trono, vir aqui, nessa terra, a qual a maior parte de todos nós, de certa forma, mesmo sendo cristãos e religiosos, rejeita, de alguma maneira. Mas por misericórdia dele, ele morre na cruz, reacende o prazer de viver uma nova aliança em Cristo e nos transforma a cada momento de nossas vidas, através do Espírito Santo. Esse é o Deus que a gente serve. Esse é o Deus que todo dia olha para nós com misericórdia, conserta os nossos caminhos, tira as arestas, produz em nós um reavivamento, uma reestrutura e nos condiciona a caminhar com Ele. E é nisso que Ele está chamando Israel. É nisso que Ele está te chamando. E mais bonito ainda, no verso 5, olha o que Ele vai falar. Já estou encerrando. Os vossos olhos verão e vos direis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Os vossos olhos verão o quão Deus é grande e poderoso em vossas vidas. Porque Ele tem nos amado. Eu queria mais longo, mas eu vou reduzir. Apesar de ser 5 versos, esse estudo bíblico, quer dizer, essa pregação era longa. Mas eu anotei aqui
umas palavras do reverendo Augusto Nicodemos. Ele é muito interessante o que ele diz. Não sei se eu botei aqui, deixa eu ver. Desculpa aí, irmãos, que eu fui até 1h da manhã cansado de novo por N motivos, né? Mas a gente vai se achar, a gente vai se achar. Bem, eu não estou achando aqui porque... Mas ele diz o seguinte, eu vou fazer um resumo do que ele falou. As pessoas hoje se preocupam muito em viver um tempo de bênção e prosperidade. O Deus da Bíblia tem mais valor naquilo que Deus pode lhes entregar como garçom deste mundo, que te oferece várias coisas, carro, casa, vida tranquila, financeira, do que amor. Valorizam mais os bens terrenos do que o amor de Deus. Mais ou menos é isso que eu queria dizer. E é fato. É fato. Muitas vezes as pessoas procuram as bênçãos de Deus. Procuram e se agarram nas bênçãos de Deus. Na hora que vem a dificuldade, os momentos difíceis da qual ele está passando por um processo, ele não compreende e se afasta do Deus da bênção. Entendeu? Procuram a bênção de Deus. Querem tudo da bênção de Deus. Mas, quando os momentos difíceis vêm, se afasta do Deus da bênção. Deus nos chama, sabe para quê? Para um arrependimento. Ele está chamando Israel para um arrependimento. Deus nos chama para nos convertermos a cada dia e colocar a nossa vida diante dele, do altar dele, sabendo que tudo ele pode nos suprir. E mais ainda, suprir aquilo que mais nos incomoda dentro do nosso coração, dentro da nossa intimidade, dentro das nossas necessidades espirituais. Amém? Que o Senhor fale aos seus corações todo dia. E que todo dia seja um dia de oportunidade de se envolver, de se ter mais intimidade com esse Deus de amor.